Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live parte 2, né? Posso dizer assim, né? Que iremos falar sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, né? E inteligência emocional e educação financeira. Fala, gigante! Fala, Alessandro. Boa noite. Boa noite, boa Não noite. estou te vendo de novo hoje, viu? Oi? Eu não estou te enxergando de novo, que nem naquela semana passada. Vou sair, vou voltar de novo então. Tá bom. Boa noite, Brendel, né? Gabriel, deve ser Gustavo Gabriel, né? Wendel. Vai lá. Boa noite, boa noite. Bora aí compartilhando, né, povo? Com nossos demais convidados. Vai lá, Alessandro. Ó, tá me vendo direitinho? Lucas, boa noite, boa noite. Não, Alessandro, ainda não. Não tá vendo? Não, não. Oxe, estranho. Boa noite. Enquanto a gente consegue conectar o Alessandro, da foto Leo Nilson ainda, né? Hoje a gente vai dar uma continuidade referente ao que a gente falou semana passada, né? Inteligência emocional, inteligência espiritual. O Alessandro tá aparecendo aí para você, Gabriel? Eu tô aparecendo normalmente aqui na live. Eu tô fazendo o teste aqui do outro lado, eu tô enxergando normalmente. Pois é, eu não tô. Ah, tá. Né? Então ele disse que tá vendo os dois, né? Tô vendo Isso os dois. mesmo. Eu só não tô te vendo. Deixa eu Ah, verificar aqui maravilha. rapidinho aqui. Queria dar uma boa noite aí pro Gustavo. Gustavo é um grande trader aí, viu? Profissional do Rapaz, mercado financeiro. Gustavo Brendel, é? Isso. Você é um Ah, tá. gigante, meu. Perfeito, rapaz. Maravilha, O maravilha. Leonilson acabou de entrar, viu? Já mandei aqui para ele já. Maravilha. Pronto. Boa noite, Léo. E aí, galera, tudo bom vocês? Maravilha. Só na benção, Top. graças a Deus. Boa noite. Só Já entrei aqui, já entrei, tô aqui. Pois é, eu tô Maravilha, conseguindo maravilha. ver só eu mesmo. Eu não tô conseguindo ver vocês três, não. Rapaz, eu não sei, eu tô conseguindo ver os três. Tá vendo normal aí, Alessandro? Normal, só você que não está conseguindo. É um impedimento aí que tá tendo aí, deve ter alguma falta de jejum e oração aí. Nosso amigo Jonatas Ó, Bezerra acabou de entrar Janta aí, viu? Bezerra, Ah, meu Deus, maravilha. caiu meu corpo aqui, peraí. Sou Ricardo Gabriel. Jonatas, professor Ricardo Abreu acabou de entrar. Muito boa noite. Estamos vendo todo mundo. É só o problema, é só você mesmo, Joselino. Dê um jeitinho na sua câmera aí. Tá fazendo, José, é por celular ou pelo computador? Telefone mesmo. Ah, é pelo telefone, pelo celular não, é? Não é pelo celular, não. Bom, eu tô te vendo, a Alessandro tá vendo também, Perfeito. e nós estamos aqui juntos. Bora começar? Vamos lá, então. Bora, dá aí os bem-vindos aí, né? Ao Gustavo. Bem-vindo aos nossos amigos que estão iniciando aí agora, entrando na nossa live. Sejam bem-vindos para o nosso momento de reflexão, edificação, impacto, direção de Deus para a nossa vida e, é claro, em vários aspectos profissionais da vida pessoal. Se preparem, a partir e até o final dessa live, a vida de qualquer um que possa estar assistindo pode tomar uma nova direção através dos princípios que estaremos trazendo aqui na noite desse dia. Desde já, quero saudar aí a Biasa, né? Que Deus te abençoe. Tá com a gente aí. Quem mais? O Jonathan, isso? O Jonathan Bezerra. Meu amigo Tiele. A Gabriel. Quem mais? Professor. Gabriel. Enfim, eu não estou conseguindo ver direito aqui os comentários, mas... Quem mais aí, Alessandro? Tiele tá aí. Tiele. A Isabel Gomes.
Isabel Gomes aí, né? Um forte abraço aí para todos que estão entrando na live, né? E vamos fazer aquela velha tarefinha, né? Bora compartilhar para mais pessoas, né? Verdade. Gente, compartilhem agora a nossa live, tá bom? Eu vou fazer a minha tarefa de casa aqui, agora, tá? Eu vou mandar meu aviãozinho também aqui. Tô mandando pra galera, tô mandando também aqui. Maravilha, maravilha. Galera, a gente vai já começar, tá? Só fazendo a tarefa de casa aqui. E que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas, né? O objetivo aqui de nós estarmos trazendo e de nós estarmos nos reunindo nessa live é um único objetivo: trazer informação, trazer conhecimento, tá? Para quem nos acompanha. E que hoje eu acredito que nós vamos cumprir o horário, né, Leonilson? Hoje o objetivo é ficar no máximo aí 1 hora, tá? E aproveita, galera. Façam suas perguntas, nos questionem e em algum momento ou outro nós vamos estar respondendo cada um, tudo bem? Então vamos lá, né? Maravilha. Eu acho que hoje poderia começar aí pelo Joselino, né? Inteligência emocional aí com aspectos da raiz da rejeição, né? De influências negativas que podem ter poderosa influência na vida humana. Então, eu acho que depois do Joselino aí eu posso continuar e aí o Alessandro também vai seguindo. Que tal? Maravilha. Pode ser sim, maravilha, maravilha. Então é isso aí, galera. Sejam bem-vindos e começamos a nossa live. Pronto. Desde já, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos, né, a essa live, que a gente possa contribuir na vida de vocês, né? E, ao mesmo tempo, nós queremos que vocês deem um feedback também, né? Referente a resultados, referente a mudança, né? Porque, na verdade, inteligência emocional, às vezes, é só um mínimo detalhe para a gente dar uma virada na nossa vida, né? Tomar uma decisão correta, né? Alessandro? Oi. Tá rodando aí, a tua telinha tá só rodando aqui, tá aparecendo agora. E como tá no tema aí, eu vou falar sobre raiz de rejeição. Eu vou falar um pouco, né? Isso aqui é só uma introduçãozinha, porque a gente vai estar lançando aí uma masterclass, né, presencial. E aí, com isso, aqui só é uma introdução, né? E depois a gente vai levar isso para o físico, né? Para o mundo aqui offline, né? E aí a gente só vai dar uma introdução. Aí, tá bom? Tá? Boa noite, Caio, Davi. E hoje eu vou falar sobre Raiz de Rejeição, que é do livro da Joyce Meyer, né? Que é um livro muito bom, né? E o que é Raiz de Rejeição? Né? A pergunta. Marca aí, viu? Na hora que der o tempo, vocês começam a me falar aí, tá? No máximo 15 minutos, por aí assim. Só pontuando aqui, Joselino, ao pessoal que está entrando agora, a nossa live hoje vai possuir 3 assuntos. O primeiro assunto vai ter a ver com a inteligência emocional, vai trabalhar a raiz da rejeição. O segundo assunto vai trabalhar a inteligência espiritual e aspectos dessa inteligência espiritual. E o terceiro assunto qual é, Alessandro? Fundamento dos investimentos. Fundamentos dos investimentos. Então, nós estamos trabalhando aqui a área emocional, a área espiritual e a área financeira, tá bom? Essas 3 áreas serão trabalhadas hoje aqui nessa live. Por isso, se eu fosse você, eu ficaria com a gente até o final. Vai começar aí agora nosso amigo Joselino. Isso. Boa noite, pessoal, de novo, né? Então, como é que a gente faz para identificar uma raiz de rejeição, né? O que é raiz de rejeição, na verdade, né? Eu sempre falo, eu até criei aqui até um textozinho muito bacana. Raiz de rejeição é uma raiz invisível, né? Uma semente invisível, né? E se você não cuidar dessa semente invisível, ela começa a dominar você, né? Igual na história que um cara fala, né? Que dentro de nós é um Cherokee, né? Um índio, né? Ele comenta que, ele conversando mais o netinho dele lá, ele comenta que dentro de nós existe 2 lobos, né?
E essa briga, ela existe dentro de nós, né? E até o próprio Paulo, né? Ele fala também, o apóstolo Paulo, ele comenta, né? Que existe, né? 2 dragões, né? E qual é o que vence? Né? É aquele que você mais alimentar. E assim é a raiz de rejeição, né? Eu vou só dar uma lida rapidinho aqui, ó. Raiz de rejeição são o quê? Sementes invisíveis que se manifestam de várias formas, né? Exemplo, a falta de perdão, uma coisa simplesinha, a preguiça, procrastinação, perfeccionismo, altamente crítico, pessoas que são altamente críticas, né? Acusador, medo, né? Às vezes eu não faço tal coisa com medo de quê? De ser rejeitado, né? A nossa mente é como um jardim. Tudo que semear nela nascerá e crescerá. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que você tem alimentado a sua mente, né? Aquilo que você estiver enraizando determinará o fruto em sua vida. Se você estiver enraizado na rejeição, né, que a gente fala, no abuso, na vergonha, na culpa, ou em autoimagem de pobreza, se estiver enraizado no pensamento de algo pode dar errado comigo, né? Tem pessoas que às vezes elas estão tão felizes assim, às vezes, que é difícil, na verdade, uma pessoa que raiz de rejeição é o quê? Pessoas que têm baixa estima, né? Pessoas que têm depressão, né? E justamente a depressão ela vem justamente através dessas alimentações, né? De pensamento negativo, né? Pessoas que machucam você e você guarda mágoa, né? Aí você vai alimentando aquilo ali, vai alimentando, e aí depois aquele ódio toma conta da sua vida, e aí você não é uma pessoa feliz, né? Porque, na verdade, quando você não libera o perdão, você se torna aquela pessoa que fica presa àquela outra pessoa, né? E sendo que aquela pessoa, às vezes, ela nem lembra nada do que ela fez com você, na verdade. E aí, com isso, você está presa a uma pessoa e ela não sabe nem quem é mais você, né? Às vezes. E aí você fica se martirizando, né? E o que acontece? Você acaba se tornando um refém dessa pessoa, né? E se você estiver... então, todos esses problemas começarão a se desenvolver na sua vida, né? E esse é um contexto do livro Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer, né? Estes são alguns sintomas destas sementes invisíveis, né? De raiz de rejeição. E com isso gera pessoas viciadas, né? O que é raiz de rejeição é o quê? Pessoas que têm medo de ser rejeitadas, gente, tá? Pessoas que têm medo de ser rejeitada. Aí tem pessoas que têm tanto medo de ser rejeitada que ela tem excesso, ela é viciada em trabalhar para chamar atenção, para mostrar que ela está ali, entendeu? Mas justamente só porque ela tem medo de ser rejeitada, né? Ela tem medo de não ser suficiente, né? Isso é raiz de rejeição, né? E elas querem muito, por exemplo, tem pessoas que querem subir a escada da vida, ter sucesso por enquanto, só para ter a aprovação de alguém, né? Quando ela não se sente confiante nela, aí o que ela faz? Ela usa uma carreira, um processo de fazer tanta coisa para ter sucesso, só para ter atenção de pessoas, né? E aí, nesse processo, as pessoas elas acabam tendo desgaste. Um exemplo, 75% dos líderes, né, pessoas, um exemplo, presidente, empreendedores, a maioria deles se tornaram empreendedores, pessoas bem-sucedidas, justamente por esse motivo, por medo da rejeição, por medo de ser rejeitada, né, essa pessoa lutou. Na verdade, o que aconteceu? Ela foi rejeitada em um momento da vida dela, né? E aí o que ela cria nesse mundo interior, nesse mundo interno? Ela diz, isso nunca mais vai acontecer comigo. Eu nunca mais vou ser rejeitada, eu nunca mais vou passar vergonha, né? Aí o que ela faz? Ela luta, né? Luta. Umas conseguem ter sucesso, que é maravilha, muito bom, só que elas usaram uma ferramenta errada para ter sucesso, né? Porque realmente a gente pode ter sucesso. E aí, o que foi que ela fez? Nesse processo, ela se desgastou. Ela não viveu, ela não teve uma vivência boa no processo, né? E aí, com isso,
ela perdeu família, perdeu a mãe, perdeu parente, perdeu tudo, né? Mas ela chegou no topo lá. E aí ela ainda fala assim, com todo orgulho da vida: eu só estou aqui porque eu sou assim, né? E a gente usa dessa maneira, né? E isso é o quê? O ego, né? Se a gente não se policiar, o ego domina você, né? Ele lhe domina e você vira essa pessoa com uma raiz. Aquele processo enraizou dentro de você, né? Como eu sempre falo, a nossa mente, ela é como um jardim. Então você tem que ter muito cuidado com o que você planta, né? Na nossa vida tem vários processos. Tem momentos que eu sou maltratado, porque tem pessoas que elas te rejeitam, né? Elas te maltratam, mas só que não é de maldade, né? Porque na verdade o que acontece? Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. E aí o bom de conhecer isso é o quê? É que você, quando se depara com uma pessoa dessa, você não vai se bater com ela, né? Porque, um exemplo, o que acontece? Uma pessoa ferida, acontece um acidente no trânsito, né? Aí o cara, por falta de inteligência emocional, vai bater boca. Aí essa pessoa ferida, ela acaba... deixa eu só ajustar bem aqui a câmera, que está aparecendo. Ainda bem que eu não tenho testa grande, né? Essa pessoa ferida, ela acaba causando um acidente. Pior ainda, porque a pessoa vai tomar satisfação, porque acidente acontece. Ninguém provoca um acidente porque quer, né? Às vezes acontece de maneira inconsciente, porque eu saio igual um doidão ali, e aí, puf, na verdade o acidente foi causado por culpa minha mesmo, porque eu saí igual um desajustado, né? E eu causei esse acidente, né? De certa maneira. Então, aí quando você se depara com pessoas assim, que são vítimas de outras vítimas, um exemplo, meu pai, né? Um exemplo, estou dando exemplo. Meu pai me maltratou na minha infância. Eu vou contar uma história rapidinho aqui de Hitler. Por que Hitler foi essa pessoa que ficou na história como vilão, né? Porque ele foi rejeitado pelo pai. Ele não teve amor de pai, ele não teve amor de... Ele até teve amor de mãe, mas não foi suficiente para transformar ele numa pessoa boa, né? Então, a maioria das pessoas, às vezes, que fazem algo de maldade, um exemplo, aquele rapaz Lázaro, que morreu esse tempo atrás, lá de Goiânia, né? Se você for puxar a ficha dele com a família, ele era maltratado pelo pai, pela família, né? E o que acontece? A pessoa fica louca. Ela fica louca e aí tudo que ela olha, até parece aquele filme de terror, né? Tudo que ela olha é inimigo, né? Ela se torna uma pessoa fria, se torna uma pessoa calculista, por quê? Ela foi uma vítima, né? E aí com isso o que acontece? Elas geram mais vítimas, né? Esse dia mesmo eu fui no supermercado e estava na fila lá do caixa, né? Como a gente está falando, isso aqui só é uma introdução, tá, gente? Isso aqui a gente vai levar ainda para o offline, né? Que é para a gente fazer a nossa masterclass, tá bom? Então, eu estava lá no supermercado, né? Na fila, né? Fazendo compra e tal. E aí a menina estava com caixa fechado. Na verdade, estava com caixa aberto. E aí ela estava passando compra de uma pessoa. Aí acho que ela estava tipo com um vale, né? E aí sei que vai ver a pessoa... Chegou lá, tinha uma pessoa atrás dela, né? Dessa outra pessoa que estava com vale na compra, fazendo compra. E aí, com isso, o que aconteceu? O valor não deu o vale da mulher, as compras não deu o valor que dava o vale. E aí, o que aconteceu? A menina botou lá, caixa fechado. Enquanto a mulher ia lá na prateleira e escolhia a mercadoria para dar o valor certinho, né? E aí, com isso, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a pessoa que estava atrás, né? Com certeza era uma pessoa rejeitada por alguém, né? Ela começou a criticar a menina no caixa. Porque chegou na minha vez, você fechou o caixa e não sei o que eu vou falar com o dono. Eu sei que o que aconteceu, a pessoa deu tanta pressão que a menina acabou chorando no caixa. Acabou chorando, né? Falei, olha só para ver como é que é, né? Falta de educação emocional, né? Eu, às vezes, eu tô no caixa, ela demora, eu nem fico de boa, né? Porque sempre, né, tem um processo acontecendo atrás de um atraso, atrás de tudo tem um processo acontecendo, né? É Deus trabalhando na sua vida, é Deus te dando um livramento, tudo é perfeito, conforme a vontade de Deus, né? Então, o que aconteceu com Lázaro? Aconteceu isso, né? Por isso que ele fez todo aquele processo, porque ele foi rejeitado na infância.
E às vezes uma rejeição, ela começa até em uma gestação. Ela começa em uma gestação, né? A mulher engravidou às vezes de maneira indesejável, né? E aí a criança, ela já sente tudo isso, mesmo sendo um feto, ela sente toda a emoção da mãe, né? E ela consegue pegar todo esse processo que até mesmo o pai consegue, né? Você conversar com a sua mulher quando estiver gestante e tudo mais, o filho ele consegue sentir as emoções, né? Porque isso é transmitido, né? Então a rejeição começa ali. Um exemplo. A rejeição começa o quê? Às vezes, até quando você planeja ser um menino, né? Eu quero que seja um menino, e aí de repente vem a mulher. E aí você não fica muito legal, né? Algumas pessoas não ficam, né? Que eu já vi isso acontecer, né? Teve caso que o irmão da menina queria um menino. E quando ela nasceu, ele não queria. Só para vocês verem, né? Ele não queria. Então isso causa uma rejeição na pessoa, né? E não é só porque é uma criança que ela não percebe. Ela percebe tudo. Só que, claro que, de maneira inconsciente, aquelas informações vão ficando ali, né? Igual como eu falei na live passada. Os aplicativos que vão instalando. Compra um telefone novo, vai instalando o aplicativo, né? Aí você vai instalando, né? E quando você vai perceber essas raízes de rejeição, quando você vai perceber tudo isso, você já está com 30 anos, 40 anos, e aí para fazer toda essa reprogramação tem que ter muito esforço, né? Para você ressignificar. Um exemplo, meu pai me maltratava. Será que era porque ele queria? Será que ele não foi mais maltratado do que eu ainda? Né? E aí a pessoa, o filho, ele cria até ódio do pai, porque o pai maltrata ele, mas se tu está sendo maltratado pelo teu pai, imagine o quanto ele não foi maltratado no passado pelos pais antigos, né? O povo mais antigo, que é o povo mais falta de sabedoria ainda, entendimento, alguns, né? Entendeu? Então, tudo é um processo de... Estou olhando a hora aqui, viu, pessoal? Tudo é um processo de amadurecimento. Então, quanto mais você conhece sobre educação emocional, você se previne contra isso e você deixa de ser vítima de outras vítimas, na verdade, né? Então, é muito importante, eu sempre falo, né? É muito importante a gente conhecer sobre pessoas, porque em vez de você se tornar uma vítima, né, por falta de conhecimento, se tornar vítima de uma outra vítima, você vai começar a entender, a compreender aquela pessoa, na verdade, né? Em vez de criticar, você vai o quê? Ajudar ela, né? Ou então, né, se eu sei que ela vai me fazer vítima, então eu vou cair fora, né? Eu sempre falo, a gente tenta ajudar. Não quer, então eu não posso fazer mais nada, né? Porque, na verdade, toda ajuda, ela tem, igual um amigo meu, ele pergunta sempre para mim, como é que eu faço para mudar uma pessoa? Né? Tu conhece, Leonício, o cara que faz essa pergunta para mim direto? Conheço ele, bem próximo de mim. Pois é. Anda comigo direto. Né? Dorme contigo, hein? Na verdade, tudo começa me explica uma coisa. Pro pessoal que está entrando aí agora na live aí, para entender, você está falando aí agora sobre raiz de rejeição. Né? Isso. Uhum. Que explica para a gente aí o que de fato, de maneira sistemática, o que é essa raiz de rejeição e o que a gente pode fazer para vencer isso. Porque todos nós carregamos o sentimento de sermos aprovados pelos outros. Esse Sim. sentimento aí que você falou, que muitas vezes ele é gerado dentro da gente por causa de algum tipo de rejeição que a gente teve, seja de pai e de mãe, seja de alguma rejeição que foi gerada aí no ambiente familiar, seja de alguma rejeição que a gente teve no ambiente escolar, enfim, no ambiente social. Essas Sim. rejeições que a gente enfrenta durante a vida produzem dentro da gente sentimentos negativos, que muitas vezes nos travam com relação aos aspectos da vida. Isso. Então, o que a gente quer saber aí, que eu gostaria que você explicasse, é o que é a raiz de rejeição e o como nós podemos fazer para vencer isso na nossa vida. A raiz de rejeição, o que é mais? É como eu falei agora há pouco, né? Elas são sementes que são plantadas desde pequeno. Um exemplo, né? Eu fui maltratado pelo meu pai.
isso se torna uma raiz de rejeição, né? Eu fui maltratado, que nem você acabou de falar agora mesmo, né? Eu fui maltratado na escola, né? A pessoa que sofre isso, ela acaba reproduzindo isso nos outros, é? Sim, sim. Uhum. Porque, na verdade, Leonilson, isso é de maneira inconsciente, entendeu? Porque, na verdade, se a gente vivesse de maneira consciente, a gente jamais ia querer mal de alguém, né? Entendeu? Então, isso a gente torna... Geralmente a gente tem duas escolhas quando a gente é ferido, né? Sim. Ou a gente fere os outros naquilo que a gente foi ferido, sim, ou a gente cura os outros naquilo que a gente foi ferido. Tem duas escolhas em relação à raiz de rejeição. Não é isso? Isso, só um exemplo que eu falo sempre da minha mãe, né? A minha mãe, ela foi muito ferida, né? E aí, é que nem você falou, a gente às vezes tem a opção. Um exemplo, eu fui muito ferido na minha infância, né? Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos de idade, então eu vivi fazer que nem o cara, comi o pão que já amassou na vida de madrasta, padrasto, e de parente, de vô, mas eu não falo isso falando mal deles, né? Eles são inocentes disso, né? Então, o que foi que eu escolhi? Eu escolhi mudar, usar essas mesmas dificuldades que eu tive para mudar a vida de outras pessoas, né? Tá entendendo? Aí tem pessoas que elas fazem o contrário, né? Elas ferem pessoas. E eu resolvi ajudar pessoas, porque eu sempre falo, na verdade a nossa vida, ela é um livro que está dentro de você, e você, ao escrever esse livro, você pode mudar a vida de muitas pessoas que estão passando a mesma situação que você passou, que você superou, né? E aí você pode contribuir com a vida de outras pessoas, né? Maravilha. Sabe que eu tenho aprendido esses dias, Joselino? Sim. Que você que está assistindo aí agora, escute isso que a gente está falando aqui agora. Escute isso. O que demonstra se alguém foi sarado de algum sentimento negativo ou não? O que demonstra? O que demonstra se uma pessoa foi curada ou sarada de um sentimento negativo não é se essa pessoa vai esquecer aquilo, não é se ela nunca mais vai lembrar isso, não, do que fizeram para ela, não. O que demonstra se uma pessoa de verdade foi sarada é quando ela lembrar, ela não sentir mais dor por isso. É quando ela lembrar, ela não ser mais afetada por isso. É o que demonstra se de fato alguém foi sarado. Quando alguém é sarado, não significa que ela nunca mais não vai lembrar daquilo, ou do que fizeram, do que afetaram ela. Não, ela vai lembrar. Mas ela foi sarada quando ela lembra e não é mais afetada por isso. É o que demonstra quando a gente foi curado de fato. Leonilson. Opa. Porque, na verdade, um exemplo, quando você entende a educação emocional, o que acontece? Você vai lembrar do que aquela pessoa fez com você, né? Só que não vai ter mais importância, por quê? Porque você percebeu que, na verdade, ela foi uma vítima também, entendeu? E aí você vai ter, na verdade, pena, misericórdia daquela pessoa, compaixão, né? Entendeu? Então, isso é muito bom, o conhecimento, né? E aí a gente junta isso aí tudo, a parte espiritual, aí que fica bom. Porque, na verdade, como a gente sabe, né? Tem pessoas que, às vezes, elas são cristãs, um exemplo, são cristãos, né? Então, um exemplo, faço parte do coral Salmos e Melodia do Tempo Central ali, né? Só que de vez em quando eu escuto história de irmão, às vezes, né? Que, eu não vou cantar no coral por causa do irmão fulano de tal. Tá entendendo? Tá entendendo, Leonilson? Tô entendendo. Então, eu até brinco assim, será que lá no céu os anjos ficam se afinetando assim também? Né? Tá entendendo? Então, algo a se pensar, né? Hã? Algo a se pensar, né? Pois então, entendeu? Porque já que a gente é filho de Deus, né? Por que a gente não se comporta como tal, né? Por falta justamente... Já parou para notar que Tailândia tem um grande índice, eu sei que essa é a doença do século, né? Mas em tratando de localidade, Tailândia tem um grande índice de depressivos. Sim. Uhum. Né? De pessoas que estão em estado de depressão, ou que enfrentam doenças da alma. E essas doenças da alma aí, uma fonte dela é justamente o que você está falando, a raiz de rejeição. Aquilo que ela sofreu lá atrás, que acabou germinando na alma,
e deixando com que essa pessoa seja travada ou queira agradar todo mundo, né? E acaba não indo a lugar algum por causa disso. Isso, né? Hein, Leonilson? Eu acho que eu vou Fala. encerrar por aqui, porque eu já tô com algum tempinho a mais já, viu? Foi? Vamos lá, vamos passar para o Leonilson, né? Ok, Isso. olha só, gente. Então tá bom. Enquanto eu falo aqui, vocês têm a oportunidade de ir complementando, assim como eu estou conversando com o Joselino aqui, tá? Que é para a gente ir trabalhando em harmonia no nosso assunto. Nosso amigo Joselino acabou de falar aí sobre a inteligência emocional a partir do aspecto da raiz de rejeição. Ou seja, quando a gente sofre algo lá no passado que afeta a gente no presente e trava a gente no futuro, né? E a gente precisa ser sarado disso para poder avançar. Agora, a minha parte que eu quero apresentar para vocês é sobre a inteligência espiritual. Os meus pontos aqui que eu quero, antes de começar a expor para vocês, eu quero dar um resumo para vocês. Na última parte, na nossa última live, eu falei sobre os tipos de inteligência espiritual. E eu dei praticamente 11 tipos de inteligência espiritual. Dentre eles, destaco 3, os principais: a inteligência biológica, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Eu falei que a inteligência biológica é aquela inteligência que foi plantada dentro do nosso organismo. O nosso corpo, por si só, ele é autointeligente. Por isso que ele produz anticorpos. Por isso que ele tem uma inteligência dentro do DNA. Essa inteligência do corpo também afeta todo o nosso organismo. Temos também uma inteligência chamada de inteligência emocional. Essa inteligência, ela está introduzida dentro da alma. São os sentimentos, as vontades. E a alma também afeta no corpo. Porque assim como estiver a sua alma, também isso vai afetar o seu corpo. É por isso que quando a gente tem doenças que a pessoa às vezes nem está sentindo no corpo, mas ela sente dor de cabeça por causa de alguma coisa da alma dela. Ela sente... existem doenças que são geradas no corpo, que a maioria delas são por causa de sentimentos da alma. Então, é por isso que nós necessitamos de inteligência emocional, de inteligência que está localizada dentro da alma. E, por último, temos a inteligência espiritual, que na última live eu disse o que era. E para você que está entrando aí agora, eu vou explicar para você. Inteligência espiritual é a capacidade de discernir as coisas do mundo de Deus. O que a palavra discernir significa? Significa estabelecer diferenças. A palavra discernimento significa estabelecer diferenças. Ou seja, eu sei diferenciar o que é de Deus, o que é dos homens e o que vem dos demônios. Qualquer pessoa que não entende isso, qualquer pessoa que não tem inteligência espiritual, ela vai viver uma vida derrotada constantemente no mundo espiritual. É impossível nós compreendermos o mundo de Deus sem inteligência espiritual. É impossível nós discernirmos o que está acontecendo agora em nosso mundo com relação a pandemias, as sinais que estão acontecendo, as notícias que estão aflorando dia por dia, sem inteligência espiritual. Os homens, os sociólogos, os filósofos, podem dar os seus pontos difíceis de vista para aquilo que está acontecendo agora. Mas, de verdade, nós só podemos ter uma compreensão das coisas que estão acontecendo no momento a partir de uma perspectiva espiritual. Aí nós conseguimos compreender de verdade o que está acontecendo no nosso mundo. Hoje, eu quero convidar vocês ao meu assunto, ao tema que eu queria falar para vocês no momento. Estou falando sobre inteligência espiritual. Se quiser digitar aí alguma pergunta enquanto a gente fala sobre isso, deixa aí nos comentários, envia para os amigos, fala para as pessoas, tá bom? Para a gente poder estar se comunicando, tá ok? Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui na noite desse dia é o seguinte, é alguns conceitos de inteligência espiritual. Se você quer ter inteligência espiritual, preste atenção no que eu irei dizer agora. Fica ligado, tá bom? Acho que tem uma buzina aí, não sei quem está buzinando aí, um sapo, não sei onde é. É um sapo moto. É o sapo moto, né? Tá certo. E levanta a mão aí, está aí, repreende agora. Né? Vamos continuar aqui. Olha só. Primeiro, quais são alguns conceitos de inteligência espiritual? Que é a capacidade de discernir e estabelecer diferenças, né? É a capacidade de resolver, lidar com questões essenciais da nossa vida. Primeiro,
A inteligência espiritual, ela costuma fazer perguntas sobre a própria vida. A inteligência espiritual faz perguntas e procura dar respostas sobre a própria vida. Tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, como e qual é o meu propósito, né? A inteligência espiritual, ela dá resposta para isso. De onde você veio? Qual é o seu propósito? Para onde você vai? Esses 3 pontos são os pontos principais das perguntas mundiais. De onde você veio? Para onde você vai? Qual é o seu propósito na vida? A inteligência espiritual traz resposta para isso. É o discernimento da minha vocação. É o discernimento de onde eu vim. É o discernimento para onde eu vou. Quem não tem inteligência espiritual não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo e muito menos consegue compreender o seu propósito. É necessário ter inteligência espiritual para discernir essas coisas. Número 2. Outro conceito de inteligência espiritual. Segurem. Nós estamos aqui para dar conteúdo de verdade para vocês. Nós estamos aqui, nós não brincamos de trazer direções para os que estão nos acompanhando. Então, se prepare. Conceito de inteligência espiritual significa também, ela costuma fazer o processo de entender a si mesmo e ao Criador. Sem inteligência espiritual, nem você compreende quem você é e nem você compreende quem Deus é de verdade para você. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque ele precisa também ser espiritual para compreender. Não adianta você estudar, você pode estudar matemática, biologia, você pode ser formado em mestrados, você pode ser formado em várias coisas, doutorados. Mas isso não vem, isso não, de forma alguma consegue te dar discernimento para a vida espiritual. Sabe por quê? Porque a vida e o entendimento espiritual é um dom de Deus. É revelação. Salvação é uma coisa mais de revelação do que de educação. Tem muita gente que pode ser educada, mas para ser salva, ela precisa receber a revelação de quem Jesus Cristo é para ela de verdade. Ela precisa entender quem Deus é para ela e quem ela é de fato. Isso só acontece quando ela tem um encontro real e transformador com Deus, não com a religião, não com homens, padres, pastores, mas com o Evangelho. Quando alguém tem um encontro de verdade com Deus, ela compreende e começa a prosseguir compreendendo quem Deus é e quem ela é de verdade. Outro ponto interessante a respeito da inteligência espiritual, sabe o que é? É que através da inteligência espiritual, nós temos acesso à mente de Cristo. E ao ter acesso à mente de Cristo, isso acaba gerando em nós o caráter de Jesus. E esse caráter de Jesus nada mais é do que o fruto do Espírito. A inteligência espiritual produz em nós amor, bondade, paciência, benignidade, tudo aquilo que faz parte do fruto do Espírito está incluído dentro da inteligência espiritual. É impossível entender quem Jesus é sem essa inteligência. É impossível compreender os ensinamentos de Jesus. Você vê Augusto Cury. Augusto Cury, por exemplo, você que acompanha aí, lê Augusto Cury, você sabe que Augusto Cury antigamente ele era ateu. Ele era ateu. E ele, então, decidiu conhecer os escritos e a história de Jesus Cristo. Começou a mergulhar nisso, começou a estudar, justamente para ter argumentos contra o cristianismo. Mas o que era possível aconteceu. Quanto mais ele mergulhava nos princípios do cristianismo, mais ele se deparava que havia uma inteligência de salvação e de redenção nisso. Então, ele era um homem que não compreendia o Evangelho. Mas a partir do momento que ele recebeu uma revelação de quem Jesus Cristo é, ele passou a ter inteligência espiritual. Isso foi que salvou ele. Isso foi que libertou ele do ateísmo. Isso foi que direcionou ele para uma nova jornada. Uma jornada que antigamente era sem Deus, mas agora uma jornada com Deus. Agora, outro ponto interessante da inteligência espiritual é que ela, presta atenção, investe massivamente na fé. Ela gera dentro da gente esperança e força para vencer as dificuldades e as tribulações. A inteligência espiritual, ela investe na fé. Ela gera esperança e força dentro de nós para vencer as adversidades e tribulações. Se a inteligência investe na fé, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje que eu vou dizer para você, se você quer adquirir inteligência espiritual, você não vai adquirir em livros de matemática, você não vai adquirir em livros de biologia, você vai adquirir em livro
da palavra de Deus, ela é a fonte. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quer fé, você precisa ir na fonte. Você precisa ir na palavra de Deus, ela que produz fé. E a fé inteligente, a fé de inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual, ela investe na fé. Ela investe na esperança, ela investe em força espiritual. Outra coisa importante a respeito da inteligência espiritual, irmãos, é que essa inteligência compreende, né, busca compreender o homem, entender o que ele é corpo, alma e espírito. Com o meu corpo, eu tenho contato com o mundo físico. Com minha alma, eu tenho contato com o mundo ao meu redor, o mundo das emoções, o mundo da vontade. E com o meu espírito, eu tenho contato com Deus. O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Corpo, ele tem contato. Por isso que você foi feito assim, você aí, amigo que está acompanhando. Você foi feito assim, corpo, alma e espírito. Você tem um corpo para ter contato com o mundo físico. Você tem uma alma para ter contato com o mundo ao seu redor. E você tem um espírito para ter contato com Deus. É importante entender que quando você recebe a revelação de quem Deus é para você, você passa a ser uma pessoa espiritual. Não religiosa, que é diferente. Jesus nunca ensinou ninguém a ser religioso. Jesus sempre conduziu as pessoas a serem espirituais. Agora entenda, outro ponto importante a respeito dessa inteligência, dessa sabedoria, é que ela compreende a liberdade em Deus, à medida que conhece Ele e os seus mandamentos. Olha só que interessante. À medida que nós conhecemos a Deus, essa inteligência cresce. À medida que nós compreendemos as leis de Deus, essa inteligência se expande. Quanto mais você conhecer os princípios do reino de Deus, mais a inteligência espiritual se expande. Escute aqui. Se você quer compreender e crescer em inteligência espiritual, que é a capacidade de lidar com as questões da vida, tem gente, sabia, Joslene, que é muito inteligente nos aspectos sociais da vida, estudou, fez mestrado, doutorado, mas ele não sabe resolver problemas da vida. Ele não sabe ter soluções para alguns problemas. Por quê? Porque ele é inteligente na área social, filosófica, mas não é inteligente nem possui sabedoria vinda do alto, vinda de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria, porque é a inteligência espiritual que governa o mundo físico. É o mundo espiritual que governa o mundo físico. Vou dizer uma coisa para você. Se nós entendermos o mundo espiritual, nós vamos governar nesse mundo físico. Se nós entendermos o mundo espiritual, nós vamos exercer o reino de Deus no mundo físico. Agora, se a gente não entender o mundo espiritual cada vez mais, a gente não consegue agir e transbordar isso para fora no mundo físico. Quantos minutos eu tenho, Alessandro? 2. 2, ok. Então, nesses 2 minutos eu quero resumir para vocês aqui mais alguns aspectos da inteligência espiritual. Outro aspecto é que a inteligência espiritual, ela sabe ouvir de tudo e reter o que é bom. Olha que interessante. Sabe ouvir de tudo e reter o que é bom. A inteligência espiritual sabe filtrar as coisas. Ela tem um filtro. Esse filtro se chama a palavra de Deus. Você que está me assistindo agora, se você tem inteligência espiritual, você sabe ouvir qualquer pessoa falando. Mas você sabe filtrar aquilo. Você tem um filtro. A inteligência espiritual sabe ouvir de tudo e reter o que é bom. Ela é como uma abelha. A abelha, ela sabe pegar néctar de todas as flores e transformar em mel. Da mesma maneira, a inteligência espiritual sabe ouvir todo mundo e sabe reter o que é bom. Sabe reter o que é bom para a vida, o que é evangelho, o que faz bem para a fé. Interessante observar que... Opa! Para ver como é que Deus é tão grande, né? Que nem você falou da abelha aí, né? A abelha pega tanta coisa, né? E ela só filtra realmente o mel mesmo, né? É isso aí. Continua. Posso terminar meus 2 minutos? Terminando aqui para o nosso amigo Alessandro começar a parte financeira nossa aqui. É que a inteligência espiritual, queridos, ela nos liberta de sentimentos negativos e adoecedores. Olha, interessante, viu, Joselino e Alessandro? Sim. A inteligência espiritual nos liberta constantemente de sentimentos negativos e que adoecem a alma. Olha, por quê? Porque a inteligência espiritual nos cura, nos dá os princípios da palavra. E os princípios da palavra saram a alma. Os princípios da palavra norteiam o espírito.
Se você tem sofrido de sentimentos negativos, de sentimentos que tenha adoecido a sua alma, em vez de plantar e deixar com que esteja semeado na sua alma esses sentimentos, é hora de deixar isso de lado e semear a palavra de Deus aí dentro, porque ela vai criar raízes. Ela toca onde os homens não conseguem tocar. Ela vai aonde os homens não conseguem ir. Ela faz o que os homens não conseguem fazer. A palavra de Deus faz isso. Ela sara, eu sou constantemente. Eu atravesso muitas coisas que às vezes eu não compreendo dentro de mim, sabe? Não compreendo. Eu sei que só a palavra de Deus pode me sarar. Embora existam momentos que eu possa me sentir distante dela. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus liberta sentimentos negativos e adoecedores. E por último, próxima live a gente termina isso aqui. Né? Por último, a inteligência espiritual nos torna mais inteligentes à medida que buscamos entender, né, os princípios do Criador. Não nos deixa estagnados, mas nos dá uma consciência de sempre avanço. Ou seja, quem tem inteligência espiritual não se acomoda sem crescimento. Ele quer crescer constantemente, quer conhecer a Deus, quer crescer em todas as áreas. Quem tem inteligência espiritual não gosta de viver uma vida que não tenha crescimento. Pronto. Foi essa a minha participação aí, simbora, meu amigo. Viu? Nosso amigo agora, Alessandro, vai tratar da parte financeira, né? Isso? Nossa. Estou aqui sem palavras agora, depois de ouvir grandes mentes, grandes mentores que são vocês, tá? Agora, eu vou pegar um ventilador aqui rapidinho, pode falar aí. Maravilha. Galera, muito boa noite, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandro Oliveira, tá? Nós trabalhamos com finanças e justamente isso que nós vamos estar compartilhando agora. O meu tema, ele retrata de fundamento das finanças, tá? Dos investimentos. E se tratar de finanças, eu gostaria de trazer você a algumas reflexões, tá? Semana passada eu informei e falei a vocês que vocês precisavam sair das dívidas para vocês começar a investir. Eu fui e ainda dei uma pitadinha dentro disso sobre os investimentos semana passada. Hoje, eu vou só continuar esse nosso tema, tá? E antes de nós começarmos, eu queria fazer alguns questionamentos para você. Se você, hoje, que está aqui, deixa aí. Eu tenho dívida, eu não tenho dívida. Deixa aí nos comentários. Eu queria que vocês colocassem para a gente, por favor, e por gentileza, colocassem. Eu tenho dívida, eu não tenho dívida. Acho que nós temos duas perguntas aí, viu, Alessandro? Daqui a pouco eu vou responder aí. Não deixa esquecer, não. Maravilha. Então, vou dar continuidade. Todo mundo tem dívidas. Agora, o que acontece? Você precisa identificar o que são dívidas boas e dívidas ruins. O princípio de tudo, para que você venha futuramente investir o seu dinheiro, primeiramente, eliminar as dívidas. Se você eliminar as dívidas que você tem no seu orçamento, você vai começar a estar no início do começo do princípio de tudo. Como identificar dívidas boas e dívidas ruins? Dívidas boas são aquelas que te geram dinheiro. São dívidas que te dão alavancada com dinheiro. Exemplo, se você usa o seu cartão de crédito para comprar algo, para investir em algo, você está entrando numa dívida boa. Interrogação aqui. Porém, se você pega esse mesmo cartão de crédito e você compra o supérfluos, que é o quê? É justamente aquilo que nós chamamos os passivos. Compra algo para somente se aparecer, enfiando no cartão de crédito. Isso são dívidas ruins. O primeiro ponto é isso, tá? Se você com dívidas começar a investir, quase sempre você vai ser tomado pelos juros, pelos impostos que trazem pelas dívidas, tá? Esse é o primeiro ponto. Elimine as dívidas. Segundo ponto que nós vamos estar trabalhando aqui, antes de nós chegarmos aos investimentos, é cuidar do seu trabalho. Você precisa fielmente
manter o seu trabalho. De onde é que o seu dinheiro está saindo? É do seu trabalho. Se você tem um trabalho, você precisa fazer formas para ganhar mais dinheiro, eliminando as dívidas ruins, ficando somente com as dívidas boas, certo? Você precisa fazer alguma coisa para poder aumentar o seu dinheiro. Terceiro, esse é um dos fatores. Você eliminou as suas dívidas ruins, ou já eliminou totalmente as dívidas. Você cuidou do seu trabalho, está entrando renda. Esse é um aspecto que a maioria das pessoas elas pecam, Leonilson e Joselino. Qual, Alessandra? É não cuidar primeiramente da sua reserva, da oportunidade, reserva de emergência, não sei como que você conhece. Eu costumo dizer reserva de emergência ou da oportunidade. Por que da oportunidade? E como... Abração para o meu amigo Edson Rios aí, tá com a gente aí. Abraço, Edson. Gigante, tá viu? Aí, vou entrar aí, a Jéssica, pessoal. Exatamente. Se você trabalha, se você já eliminou as suas dívidas, você precisa realmente construir, Joselino e Leonilson, a sua renda de emergência. Como e o que é essa reserva de emergência? Exemplo, se você hoje vive com R$1.000, você precisa ter de 6 a 12 meses esse valor. De 6 a 12 vezes esse mesmo valor de R$1.000. Se eu sou carteira assinada, Alessandra, se eu sou um CLT, você precisa ter no mínimo 6 meses. Ou 6 vezes o valor que você gasta hoje no seu orçamento mensal. Eu gasto R$1.000. Você precisa ter R$6.000 guardado e aplicado. Eu vou falar isso agora. Se você eu sou um CLT e também sou um empreendedor. Então, como nós somos CLT, nós precisamos ter 6 meses. Você é um empreendedor, eu também sou um empreendedor. Você precisa ter 12 vezes o seu orçamento mensal que você gasta hoje. Por quê? Se você é um empreendedor, se você adoeceu, se você veio a estar impossibilitado, você precisa ter ou se manter pelo menos por 12 meses. Caso contrário, você não terá de onde tirar. Se você é um CLT, com 6 meses, existem algumas leis que as empresas não podem te tirar ou te dar a tua carta de demissão, você é doente. Então, você tem uma certa garantia. Se você é um empreendedor, você não tem de onde tirar. Você precisa manter, ou seja, R$12.000 hoje em algum investimento, de alguma forma. E aqui eu vou passar já alguns investimentos para você. Tá? Leonilson, Joselino, Jéssica, Edson Rios, que aqui está. Existe Victor. essas pessoas. Oi? Tem vários, né? Tem o O Vitor, Victor, Jackson, o Jacó. Irani, Guzmão. Ou seja, vocês estão aqui, nós estamos trazendo esse conteúdo para você com o objetivo de trazer informação financeira. Nós estamos trazendo aqui inteligência bíblica, inteligência emocional. Vamos para algumas aplicações. Partindo do pressuposto que você não tem dívidas ruins ou nenhum tipo de dívidas, partindo do princípio que você tem algum tipo de renda e não esteja devendo, você tem a sua reserva de emergência de 6 a 12 vezes aquilo que você gasta no seu orçamento mensal. Agora vamos fazer o quê? Aplicar esse valor. Eu quero começar a investir. Qual a tua ideia, qual é o teu pensamento você quer para curto, médio e longo prazo? Esses são 3 aspectos que você precisa entender. Na sua reserva de emergência, que são os seus meses, de 6 a 12 meses, você precisa colocar os seus valores em alguns investimentos de pequeno risco.
Quais são esses? Seria aplicações como Tesouro Selic, que é uma modalidade lá do Tesouro Direto, fundos DI, tá? CDB, de liquidez diária, investimentos desses tipo. Esse eu não estou falando ainda da sua reserva de emergência. Você vai aplicar esses valores em coisas que você pode, de forma imediata, estar sacando, caso você precise futuramente. Isso é de curto prazo. Agora, eu montei a minha carteira, a minha reserva de oportunidade. Agora, eu devo estar pensando em finanças a longo prazo, ou seja, para minha aposentadoria. Agora surge isso aqui. A primeira coisa que você precisa pensar, tá? Para aposentadoria, ou seja, um investimento que está atrelado a mais de 7 anos, gente. Para vocês que são aqui, um investimento que está atrelado a mais de 7 anos. 10, 20, 30, 40 anos. Primeira coisa, você precisa entender que o valor que você investe hoje, eu vou usar um exemplo de R$2.000. E eu quero me aposentar com R$2.000, recebendo um valor de R$2.000. Um exemplo para nós ficarmos redondos aqui, algo que eu já anotei aqui. E você vai fazer a sua matemática na sua residência. Se eu quero me aposentar daqui a 30 anos, recebendo um valor mensal dos meus investimentos de R$2.000, eu preciso fazer uma multiplicação, Léo e Joselino. Eu preciso fazer uma multiplicação de 2.000 vezes 300. Por que 300? Se você pegar a sua calculadora aí, o seu celular você não vai poder usar, que você está usando. Se você colocar R$2.000 vezes 300 meses, você precisará ter, nesse período de 30 anos, Joselino e Leonilson, um valor aproximado ou igual a 600 mil reais, desculpa. Para você ter ou viver de uma renda aproximada de R$2.000. Agora eu lhe pergunto, e isso aqui já nós partimos para investimentos a longo prazo, que seria o quê? Aqui entra já conhecimento, tá? Dedicação, ou você mesmo pode estudar, ou você pode procurar um consultor de investimento, tá? Eu não posso, de forma alguma, aqui eu estou usando exemplos para você, mas eu não posso indicar para você nenhum tipo de ação ou nenhum tipo de investimento, porque eu não tenho a CPMI, que é uma autorização para lhe indicar investimentos. Mas vamos partir do pressuposto que você começa a investir hoje. Investir em Ambev, por exemplo. Você pegar hoje, entrar no Google aí, a média de uma ação hoje da Ambev, ela está um valor de R$15,20. Para você começar a investir hoje. Isso, lembrando que são investimentos alto risco já, que entraria o quê? Ações, fundos imobiliários, que são nossos queridos FIs, e as debêntures, entraria aqui, enfim, vou deixar esses três tipos de investimentos de alto risco que você precisaria ter um investimento para poder investir dentro dessas modalidades. Então aqui, início, eliminar dívidas, você precisa eliminar dívidas, cuidar do trabalho de onde, ou da fonte onde vem esse valor. Terceiro, você precisa construir a sua reserva de oportunidade. Quarto, começar a investir na sua aposentadoria. E terceiro, lembrando que dentro do terceiro aqui estaria os investimentos de baixo risco, que seria a sua reserva de oportunidade, que você vai ter de 6 meses a 12 meses, 12 vezes
o valor que você tem como orçamento principal hoje. Léo, se você é uma pessoa que recebe ou que tem um orçamento gasto no mês hoje, R$ 3.000, você precisaria ter no mínimo de 18 a 32 mil reais hoje. Se você tem um gasto de R$ 3.000. Tá? E aí, entra-se aqui uma indicação extra. Se você vai começar a investir hoje, você precisaria hoje ter uma conta em uma corretora, tá? Não comece e não vá investir nos bancos que você for hoje, no seu banco hoje. Não vamos falar aqui nenhum nome de banco, Banco do Brasil, nenhum nome de banco, Caixa ou qualquer um outro. Se você for hoje lá, eles vão te vender produtos que eles estejam vendendo. Ou seja, eles vão vender lá um CDI vagabundo do banco, eles vão lhe dizer, você precisa investir nessa previdência privada, e dependendo de onde você for fazer, só em você começar a investir, você já vai perder muito dinheiro. Alessandro? Sim. É porque, na verdade, até esses produtos que eles vendem, na verdade, eles vendem porque eles querem ganhar a comissão deles, né? Exatamente isso. Eles não têm interesse, assim, né? O banco, ele não tem interesse em ajudar, na verdade. O cara ali tá ali para ganhar a comissão dele, né? Exato. Se você for hoje procurar um banqueiro, seja ele qual for, de qualquer banco desses aí que nós temos aqui na nossa cidade, bancos físicos, tá? Porque existem alguns bancos digitais que eles têm as formas deles, mas não é tão aqui no seu pescoço como os nossos bancos físicos. Você for lá e hoje ele vai indicar produtos que eles estão vendendo no mês. Eles têm metas para bater. Se eles têm meta para bater, logo ele vai indicar esses produtos. Se você não tiver o mínimo de educação financeira possível, o mínimo, você vai cair nessa. Eu sempre indico livros básicos, livros que você pode começar a ler hoje e começar a aprender. E um você pode pagar R$20 ou R$25. Me Poupe, da Natália Cury. É um livro bem fácil, a linguagem dele, que você começa a ler e um dia você termina. E aí você vai só estudando esse livro. Ou do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem. Então, gente, os bancos digitais, eles são as melhores formas hoje de você começar a investir. Você vai precisar ter uma conta numa corretora e um banco digital para você começar a fazer os investimentos. Porque se você fazer um TED do seu banco, hoje tem uns PIX, mas se você fizer um TED do seu banco, só aí você vai perder muito. Um exemplo que eu posso usar, se você tem hoje R$100 para investir, você faz um TED, que é R$12, R$12, R$13, um TED do seu banco para um outro banco, que é uma corretora. Aí lá, você fez de 100, você vai ficar só com 87, 88 reais já para você começar a investir. Só aí você já perdeu uma margem de lucro dos seus investimentos de mais de 10%, ou seja, você está perdendo 10 a 14% de margem de lucro. Qual é o investimento hoje? Hoje, se você for pegar uma Magazine Luiza lá, que logo no início eu investi, aí ela começou a cair. Se eu não tiro o dinheiro, eu ia perder tudo. Ou seja, você precisa fazer uma leitura, você precisa fazer um estudo um pouco mais a fundo naquilo que você vai investir. Por esse motivo, nós indicamos, primeiro, construa essa reserva de emergência entre 6 a 12 meses do seu salário. Depois você vai começar a investir, tá? Galera, o Léo vai responder aí uma pergunta. Vocês têm alguma pergunta em cima do tema educação financeira? Se não, a gente vai passar para o Léo. Enquanto eles fazem a pergunta dele aí, Léo,
A Jéssica, ela fez uma pergunta aí já, Léo. Você respondeu ou Joselino? Ah, pode. Eu já estou vendo a pergunta da Jéssica aqui. Alessandro, só fala para o pessoal aí, qual é o teu assunto? O tema do teu assunto hoje? Fundamento dos investimentos, tá, galera? Fundamento Então, você tá ensinando aí a como investir e caminhos práticos para investir, não é isso? Exatamente. Maravilha. Então, assim, é para o pessoal se encontrar no assunto, para quem está entrando, entendeu? Poder se encontrar no assunto. Nós temos 3 pessoas hoje aqui, tem gente nova que está entrando. Nós estamos falando hoje sobre inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência financeira, tá bom? Nosso amigo Alessandro acabou de falar sobre fundamentos do investimento, ou seja, quais são os caminhos práticos, né, e bons para poder investir e ganhar com isso, né, financeiramente, a inteligência financeira, tá bom? Bora aqui para a pergunta da Jéssica, né? Tudo que você falou, acessando. Bom, ela botou uma pergunta aqui, fixada, né? E a pergunta diz assim: posso ser só inteligente e não ser inteligente espiritual e financeiro? Bom, sim. Até porque nós estamos falando de áreas aqui. Tem gente que pode ser inteligente em uma área e não é inteligente em outra. Né? Ser humano, assim, tem gente que estuda muito um aspecto da vida e esquece de estudar outro. Né? Enfim, mas a inteligência espiritual, ela te dá uma noção do geral da vida. Né? E ela sempre vai te empurrar para frente, para ter uma cosmovisão de tudo a partir de um filtro. Esse filtro é a mente de Deus. Esse filtro é a palavra de Deus. Agora, existem, ela perguntou lá em cima também, deixa eu ver aqui, como eu posso saber se eu não tenho, né, inteligência espiritual? Bom, a questão é o seguinte: a pessoa, a partir do momento que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela já passa a ter uma mente espiritual. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela já passa a ter uma mente espiritual. Porque a Bíblia diz que ela recebe a mente de Cristo. E o Espírito Santo vem morar dentro dela. E a inteligência espiritual, assim como qualquer outra inteligência, precisa ser desenvolvida. Precisa crescer. Precisa se ampliar. E ela se amplia onde? Qual é o ambiente de ampliamento da inteligência? Número 1, a palavra de Deus. Número 2, experiências com Deus. Essas duas esferas aqui são esferas que levam a inteligência espiritual a crescer. Agora, existem bloqueios, viu? Bloqueios para a inteligência espiritual. Existem situações que vão travar alguém crescer espiritualmente, ou receber, ou ter acesso a uma sabedoria espiritual. E qual é esses bloqueios? O que é que impede as pessoas, às vezes, de ter uma inteligência ou uma sabedoria espiritual? Número 1, quando a pessoa é teimosa. A gente pode se encontrar em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Quando as pessoas são teimosas. Elas ficam teimando naquilo, não querem receber uma direção. Isso impede da pessoa crescer espiritualmente. Número 2, quando as pessoas são convencidas, né? Ou seja, elas pensam que elas sempre estão certas. Elas pensam que é o palpite dela que vale. Ela pensa assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Isso também é uma forma de bloquear o crescimento espiritual. Moço, se eu fosse vocês, eu escrevi o que eu estou falando aí. Né? E nós vamos pegar partes, cortar partes dessa live e vamos lançar aí nas redes sociais para o pessoal ir pegando. Outra coisa que impede as pessoas crescerem... Léo, ela falou algo aqui. Após você concluir, eu respondo essa? Ou você já concluiu? Não coloquei não, ainda não. Ah, tá. Pode concluir? Pode concluir. Eu estou no terceiro ponto aqui que bloqueia uma pessoa a crescer espiritualmente. Outra coisa que bloqueia é quando a pessoa é preguiçosa. Né? A preguiça, na verdade, ela é um empatamento para tudo na vida. Para tudo. O livro de Provérbios diz que a pobreza mora com a preguiça. Né? A miséria acompanha a preguiça. Então, se a pessoa quer habitar na dimensão da preguiça, ela vai habitar na dimensão da pobreza. Né?
Então, a preguiça também é um bloqueador de crescimento espiritual. Número 4, quando a pessoa é carnal. O que significa isso? A Bíblia diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Para ser espiritual, tem que nascer de novo. Não é nascer da água, não é nascer da carne, é nascer do Espírito, é nascer de Deus. Não é nascer de uma igreja, de uma denominação, não é nascer de uma religião. Não é nascer, por exemplo, de um pastor, de um padre, de pensamentos dos quais eles passam. Não é nascer de Deus, certo? Através da fé em Jesus. Outra coisa que bloqueia a pessoa que tem inteligência espiritual é quando elas não se concentram ou não se preparam com relação ao assunto que ela recebe. O que é isso? Ela não presta atenção. Ela está ministrando, inclusive, porque eu estou falando aqui agora, tem gente que talvez está só voando. Não está prestando atenção. Se você não presta atenção numa direção que Deus está dando para você, você não vai desenvolver espiritualmente, não vai crescer. Outro bloqueio. Quando as pessoas são desencorajadas por algum tipo de perseguição ou provação. Isso também impede a gente crescer espiritualmente. Isso acontece com todo mundo. Eu, você, qualquer pessoa que está assistindo. Quando a gente é desencorajado. Ou através de uma provação, ou através de perseguições espirituais. A gente desencoraja, a gente não tem vontade de avançar. A gente não tem vontade de correr, de ir para frente. Quando a gente não tem coragem, a gente também é impedido de receber sabedoria espiritual. Outra é quando algumas pessoas são sufocadas pela ambição. O que é isso? Quando a pessoa está tão apegada às coisas materiais e dessa terra, que ela sufoca a semente espiritual dentro do coração dela. Foi o que Jesus disse. Quando ele falou a parábola do semeador, que uma semente caiu ali nos espinhos, e os espinhos eram os cuidados do mundo. A pessoa estava tão preocupada com coisas da terra, com coisas passageiras, que ela ouvia a palavra, se alegrou, recebeu, mas ela estava tão apegada àquilo ao redor dela, que ela não deixou a palavra crescer. E nem a palavra pôde crescer dentro dela, porque ela estava apegada a coisas passageiras, esqueceu de se preparar para aquilo que é eterno. Então, quando a pessoa é sufocada pela ambição, isso também pode fazer ela não crescer. Outro, quando a pessoa não é convertida espiritualmente, né? Sem o Espírito de Deus, escute isso, sem o Espírito Santo, tudo para essa pessoa parece ser um vazio. Sem o Espírito Santo, a palavra parece ser um vazio. Ela não entende. Ela ouve alguém ministrando e diz assim, não entendo nada. Não sei qual o valor dessa palavra. Não sei por que essas pessoas apreciam isso. Ela fala mal da palavra. Ela não entende, não tem interesse positivo. Porque a pessoa não é convertida ainda. Ela não tem o Espírito Santo. Mas se a pessoa tem o Espírito Santo, a palavra se torna viva para ela. E por último, para encerrar, orgulho. O orgulho é uma grande barreira na conversão, no crescimento espiritual. A pessoa ela é orgulhosa, ela não quer entender, às vezes, que está errada. Ela não quer reconhecer o erro, o que erra. Ela precisa reconhecer que precisa de Deus e que precisa tomar uma nova rota. Então, esses são alguns bloqueadores de sabedoria e inteligência espiritual na nossa vida. Nilson, a Jéssica está pedindo para falar a primeiro e segundo bloqueio. É o quê? A Jéssica está pedindo para repetir o primeiro e segundo bloqueio aí. Ah, é? Então segura o bloqueio aí. Não é bloqueio de vôlei não, né? Tá bom, vamos lá. Primeiro e segundo bloqueio. Olha, o primeiro bloqueio que impede as pessoas de crescerem espiritualmente é quando as pessoas são teimosas. Elas são teimosas, elas recebem direções, mas ela insiste, né, em seguir a direção ali. São teimosas, né? 1 Samuel, capítulo 5, versículo 23, está essa direção, né? Saul recebeu uma direção, só que ele quis em outra direção, né? Quando a pessoa é teimosa, a teimosia é um bloqueador de crescimento espiritual. Número 2, quando as pessoas são convencidas, né? Ou seja, elas não aceitam, né? Só elas estão certas, só o palpite delas é o que é o certo. Ela não aceita uma direção, não aceita entender que precisa receber uma direção do alto, né? As pessoas certas só são elas, né? Quando a pessoa é assim, ela também está bloqueando. Porque a verdadeira, escuta para encerrar aqui, a verdadeira sabedoria é sempre pronta a aprender. E quem não tem humildade para aprender, não pode ter autoridade para ensinar. Leonilson,
Na verdade, eu estava até comentando com a irmã minha, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você não volta mais para trás, porque você percebe que aquele ali não é mais seu lugar. Então, que a nossa vida, eu sempre falo, é igual um foguete. A partir do momento que você desbloqueia esse processo de inteligência espiritual, emocional, financeiro, você não para mais, né? Você continua sempre, eu sempre falo, ao infinito e o além, né? E isso é normal, né? Infelizmente, 5% da população global, elas vão estar sempre crescendo, e 95% elas não vão ficar sempre naquela vida, né? Naquela vida do comodismo, da vida da zona de conforto, né? E se você for observar, 95% e 5%, isso é em tudo, né? Casamento, 5% financeiro, só 5% são bem felizes. Então, em tudo, isso se encaixa. É verdade. Léo, E aí, responda aí, meu amigo Alessandro. é só a primeira, eu acho que deve ser a segunda pergunta que ela fez aqui. Por exemplo, tenho 22 anos, às vezes acho que sou inteligente. Em nada, ela coloca, né? Então, como posso descobrir a minha área de inteligência? Geralmente, nós informamos da seguinte forma, testando, certo? Essa seria uma das coisas que você poderia identificar aquilo que você é boa. Porém, eu ainda assim, já testei algumas coisas e, afinal de contas, eu não gostei de nada. Uma outra coisa seria buscar aquilo que você gosta de fazer. Ainda que você não é boa em nada, ela deu uma risadinha aí, ainda que você não é boa em nada, ou você se sente que não é boa em nada, você consegue ou fazer alguma coisa muito bem. Alguma coisa, você, hoje mesmo, isso é um exercício, você pode chegar, entra no seu quarto lá, começa a analisar, meu Deus, o que eu sou boa? Ou vai orar mesmo e Deus vai lhe dar o entendimento e a revelação daquilo que você pode, sim, porque de fato nós nascemos para ser referência, exemplo e mudar a vida de alguém em algum lugar. Mike Murdock ele diz o seguinte: em algum lugar desse planeta, alguém está esperando você se manifestar ou você realizar o seu propósito para curar essa pessoa. Então, em alguma coisa, você é muito, muito boa, tá? Mas uma das coisas que você poderia fazer era testando. Maravilha. Olha só, gente. Nós estamos quantos minutos aí? O pessoal tá recebendo aí, não vamos continuar aí até um pouquinho. 1h20 já. 1h20. 1h20? É. Que interessante. O bom também aí é que o que nos mostra de fato daquilo que a gente gosta, geralmente aquilo é um ciclo, né? A vocação é um ciclo, é um arder no coração que sempre volta, o desejo de poder realizar aquilo, né? Quando você tem um desejo no coração que constantemente volta, constantemente aparece no seu coração, de novo, pode ser um sinal que você foi chamada para realizar aquilo, né? E aquilo que te faz chorar, aquilo que te motiva, que arde no teu ser, aquilo que te impulsiona, é muito bom para você entender também pelo qual você foi chamado. Outra questão, essa questão do teste é muito interessante, nosso amigo Alessandro falou, né? Você tem que testar, tem que ver. Agora, eu vi ontem também, não sei quem foi que falou, mas eu acho que é muito interessante, a pessoa que disse o seguinte, que às vezes você ainda não chegou no lugar aonde você quer fazer, aquilo que você queria realmente fazer. Mas enquanto você não chegou no lugar daquilo que você realmente quer fazer, o processo, você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer, né? Vai ter coisas que você não quer fazer até chegar no ponto no lugar que você que realmente quer exercer a sua vocação. O que eu quero dizer é o seguinte: até chegar, muitas vezes, a realizar o que a gente quer realizar de fato no mundo, a gente vai ter que realizar coisas que a gente não quer realizar, para poder ter recursos, para poder alcançar o que a gente quer alcançar, até que a gente chegue no lugar de fato da nossa vocação. Agora, uma das coisas que eu acho que ajuda muito a gente entender nossa vocação é o estudo.
A gente tem que estudar, tem que ler livros, como o nosso amigo falou, orar, pedir direções a Deus e seguir fazendo, seguir direcionando, né? E sempre observando o que nos impulsiona mais, sempre observando o que mais nos motiva. Qual é a motivação, né? O que você gosta mais de resolver para as pessoas? Outro ponto, né, Alessandro? O que você gosta de resolver para as pessoas? Ah, eu sou bom de resolver isso para as pessoas. Pode ser uma boa coisa para você fazer. Eu sou bom em cuidar, em resolver situações de cuidar. Boa também. Eu sou bom em resolver situações, não sei, técnicas, né? Enfim, veja também naquilo que você é bom em resolver para as pessoas, que isso também pode ser um sinal daquilo que você foi chamado. Algo que fica muito claro aqui, Joselino e Leonil, se a galera que está nos ouvindo aí, é que também nós não vamos ficar batendo naquilo que muitas das vezes nós achamos que é para ser e nós não somos bons. Exemplo, eu posso usar exemplos cotidianos. Matemática. Às vezes você é muito bom em português e você está batendo. Não, eu quero aprender, eu quero ser o melhor em matemática. Não, esquece matemática, vai para português, parte para português. Tirando um exemplo aqui. Foca naquilo que é bom, é isso? Focar naquilo que é bom, porque você já tem um dom, você já tem o despertar, já identificou. Então, só foca. Olha, nossa amiga disse aí, ó, que ama levar alimentos e conselhos para os moradores de rua. Maravilha, sabe o que é isso? Olha, isso na Bíblia é chamado de ministério de serviço, né? Na Bíblia é chamado de ministério de serviço, ministério de ajuda. Você tem esse ministério. Uhum. E aí, às vezes as pessoas ficam se martirizando. Eu quero ser bom em matemática. Você não é bom em matemática, você é bom em português. Outra coisa é estudar, porque se você é bom nisso, procure ser o melhor em português. Ah, eu sou bom em história. Procure ser o melhor em história. Eu sou bom em levar os alimentos para os moradores de rua. É o teu chamado, minha irmã. É o teu chamado. Deus te chamou para isso. E é isso que você vai ser reconhecida. Eu tenho certeza que aqui, alguma pessoa já viu essa postagem aqui. E talvez seja um ponto inicial aí para o seu ministério. Então... É verdade. Entendeu? O Léo aí mesmo, ele tem um ministério em cima disso, né, Léo? Você tem um ministério aí que eu já vi, de ajudar pessoas e ministrar e levar informação, e não só informação, né? Alimentos sólidos, alimentos de Deus, da palavra. Eu queria, e na verdade, olha só, eu queria ter uma boa voz para cantar bem, mas eu não tenho. Meu irmão. Então, ainda bem que o ministério é a palavra, né? Pois é, rapaz. E aí, se algum dia Deus quiser me dar isso, eu aceito, sabe? Eu acho muito legal. Quem canta bem, quem tem uma voz maravilhosa, mas não tenho, não. Por isso eu não invisto tanto nisso, né? Eu invisto mais no que realmente eu gosto e vejo que é isso, entendeu? Eu gosto muito de cantar. E eu já fui no ministério de louvor, só que eu achava a minha voz um pouco, você sabe, né? Então, eu decidi ir para outros lugares, assim, para outros ministérios. Não, né, Varão? Hã? O que importa é a intenção. O que importa é a intenção, né? E, Léo, eu acredito, assim, que a galera tá gostando, né? Tá gostando, olha. Se querem ser bom em algo, procure em meio de praticar frequentemente. Exatamente. 10.000 horas. 10.000 horas, existe um livro que diz, a lei das 10.000 horas vai te tornar um mestre em alguma coisa. Passa 10.000 horas. E outra coisa, essa questão da prática é tão séria, Alessandro, que existem pessoas que têm dom, mas eles não desenvolvem, né? Existem pessoas que, por praticar constantemente, superam um dom. Você sabia disso? Exato. Tem pessoas que têm dom, mas eles não desenvolvem, eles têm um dom, eles são bons naquilo, mas eles não permanecem crescendo. Agora, tem pessoas que não têm, enfim, o talento nessa área, mas por algum tipo de objetivo, por algum tipo de necessidade, praticam tanto a ponto de absorverem a prática e superarem um dom. Isso acontece. E o interessante que eu tenho observado muito hoje, sabe o que é? É que no mundo do reino de Deus, existem dois tipos, grava essa aí agora também, pega mais uma aí. No mundo do reino de Deus, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que são qualificados, mas não são chamados. E existem aqueles que são chamados, mas não se qualificam. Exatamente. Né?
Tem gente que tem até qualidade, mas não é chamada para aquilo, né? E tem gente que é chamada para aquilo, mas não se prepara, não se qualifica. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de Leonilson todos. e Alessandro. E eu repito o seguinte, eu prefiro estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Porque eu sei, se eu começar a me preparar, uma hora ou outra chega a minha vez. E é isso que as pessoas não entendem. Leonilson e Alessandro. Pode falar. Na verdade, é uma frase que eu até li lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né, que ele fala que a oportunidade ela sempre vai aparecer para aquele que está preparado, na verdade, né? Exato. E isso é muito real, na verdade. E uma coisa que quebra todo esse paradigma aí de, que nem o Leonilson está falando agora há pouco, né? Tem pessoas que têm negócio, eu não tenho dom para isso, né? Não é o dom, é você que adquire o dom buscando, praticando, né? E aí você pratica, e aí você, na verdade, a prática vence o dom, né? A pessoa ali que ela tem o dom, mas ela não pratica, né? Que nem o Leonilson falou agora há pouco, né? Só que de tanto ele fazer, acaba que ele fica especialista, né? E isso é muito verdade, né? É muito verdade para todos nós. Um exemplo, o Leonilson começou desde cedo, né? Então hoje ele é um perito nessa área, né? Então hoje ele é perito, por quê? Porque ele começou desde cedo. E com isso, a gente começa também desde cedo, agora a gente está começando depois de uma idade já bem mais avançada, né? Mas a gente vai se tornando perito. Então, eu sempre falo que esse negócio de dom, na verdade, a gente adquire. Aí eu não adquiro por quê? Porque eu estou muito na minha zona de conforto. Eu não tinha, se faltasse no tempo, um exemplo, e fosse falar do passado, eu não tenho um dom para estar falando aqui de cara a cara com o telefone, né? Eu não tinha esse dom, né? E hoje, através, né, eu saí da zona de conforto, né? Busquei, né? Fui praticando, e hoje a gente está falando aqui, né? Claro que a gente sente um receio, porque a gente está tratando de pessoas, né? E isso é muito importante, né? Então, a prática, ela vence. A prática vence o medo, né? A atitude vence o medo. Tô com medo. Vai com medo. E vai vencendo, né? E como a Jéssica falou, né? Tá comentando, né? Referente escolha, né? Eu sempre falo que o nosso propósito, ele está muito ligado a pessoas, né? Depois que eu desenvolvi isso, eu percebi que o nosso propósito, a nossa inteligência, a nossa vida, ela está ligada a pessoas, né? Eu quero saber se o que eu estou fazendo é de Deus, né? Se estiver levando benefício a pessoas, é de Deus. Agora, se você, como eu sempre falo, né? A minha vida é muito curta aqui nesse processo para me viver só para mim ser só egoísta, né? Então, eu quero saber se o que eu estou fazendo é de Deus, envolve pessoas, ajuda pessoas, né? Então é de Deus, né? Eu quero deixar aqui minhas últimas palavras, né, de hoje, né? Tá? E vocês encerram aí, que a gente já está com 1h e 30 minutos. Nossa amiga aí, ó, ela está perguntando assim, né? Quais são os dias que vocês entram para trazer essas lições de vida? Bom, nós estamos fazendo a segunda live e nós vamos fazer uma outra live no próximo sábado. No próximo sábado a gente já vai fazer outra live com os mesmos temas: inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência financeira. Tá? E aí a gente vai concluir essa live. É possível que a gente vai continuar fazendo outras também, mas essas 3 lives é para a gente lançar um curso que a gente vai estar lançando aí, vocês estão acompanhando. Nós vamos lançar um curso justamente com esses 3 temas: inteligência espiritual, financeira e emocional. Nós vamos lançar em Tailândia, mas também a gente vai estar aqui acolá fazendo lives e vai poder fazer depois um curso online com os nossos amigos, tá bom? Concernente aí o que o nosso amigo Joselino falou sobre dom, é muito importante entender uma coisa: que existe o dom e existe o talento, né? O dom é aquilo que Deus dá, né? O dom é o que Deus dá para uma pessoa, ela nasceu com aquilo, Deus deu para ela, né? O talento também, tem o talento que a pessoa nasce com aquilo, e o talento também que a pessoa desenvolve a partir da prática, né? Ou seja, tem gente que, por exemplo, ele nasceu que ele sabe olhar para uma corda vocal ali, de um violão, uma coisa, ele nunca estudou.
mas ele tem um talento, ele só observa e aprende rápido, mais rápido do que outras pessoas. Ele tem talento para aquilo, ele recebeu esse talento, né? Tem pessoas que têm talento musical, tem pessoas que têm talento social, sabe se comunicar muito bem com as pessoas. São talentos. Agora, dons são vocações. Dons são dados por Deus. Agora, qual é o ponto que eu quero falar aqui? Tem um ponto que o Joselino falou aí, que é o desenvolvido. Aquele que você desenvolve a partir de estudo e prática, né? Agora, veja bem, grave o que nós vamos dizer mais uma vez aí para vocês. Se você tem uma visão, ou tem um talento, ou tem um chamado, a primeira pergunta que eu tenho para você na noite desse dia é: o que você está fazendo para que isso aconteça? Porque isso não vai acontecer, as promessas de Deus, elas não são geradas na zona de conforto. Tem gente que tem dom e tem talento, mas não está se preparando, não se levanta, não avança, não estuda, não vai e não segue. Ele está sentado em um sofá, esperando um anjo descer e fazer aquilo que ele tem que fazer. Não vai acontecer. Então, nós temos que ser, dentre das 3 pessoas, nós temos que ser uma. Existem 3 tipos de pessoas. Existem aquelas que querem que aconteça, existem aquelas que desejam que aconteça, e existem aqueles que fazem acontecer. Entendeu? Nós não queremos ser aqueles que querem que aconteça. Nós não queremos ser aqueles que desejam que aconteça. Nós queremos ser os que fazem acontecer. Então, você que está assistindo aí, o que você está fazendo para o chamado de Deus na sua vida aconteça? Esse é o ponto. Lembra, quando vocês pensar em exatamente aquilo que o Léo acabou de falar, pense em grandes nomes. Não sei se vocês conhecem, mas se você pensar no basquete, lembra de Michael Jordan. Se você pensar no beisebol não, é no aquele jogo o Tiger Woods, que foi com bastão. Tiger Woods, é uma coisa assim? Tiger alguma coisa. Isso. Eu não entendo nada de jogo. Vocês vão entender que eles foram marcados por aquilo que eles foram cada vez mais praticando. Se vocês olhar, imaginar uma figura hoje do futebol, vocês vão lembrar de Neymar. Por quê? Foram pessoas que fizeram a diferença. Foram além daquilo que eles poderiam fazer. E claro que, graças a Deus, Deus olhou para eles, iluminaram, com determinação, eles conseguiram alcançar o alvo hoje daquilo que eles fazem. Isso aqui é só uma semente. Nosso amigo Graciel aí entrou. Muito bem-vindo, tá, Graciel? Isso é só uma semente para muitas outras coisas que virão por aí. E eu tenho certeza que vocês vão ver o nosso nome ainda em muitos lugares e mudando vidas. Que, afinal de contas, esse é o objetivo daquilo. E nós estamos aqui mais de 1h30 de tempo conversando com vocês. É mudar vidas, é passar alguma coisa. Se você pegou alguma coisa de hoje aqui, nós já estamos muito satisfeitos, tá? Satisfeito demais. Isso. Com certeza. Gente, se prepara que nós vamos lançar um curso, tá bom? E vocês vão poder acompanhar. Quem é de Tailândia vai poder acompanhar esse curso aqui em Tailândia. Quem é das redes sociais vai poder acompanhar online, tá bom? Outra coisa, segue aí os nossos amigos aí na rede social, no Instagram, se você está entrando agora. Segue aí o Joselino, né? Segue aí o Alessandro, né? Como é que tá, Alessandro, o teu Instagram? Tá aí, né? Ah, tá aqui, Alessandro Oliveira Oficial, tá, gente? Segue aí. Pronto, que é Joselino o que mais? Joselino da Silva 82. Pronto, e o meu é Leonilson Santos Oficial, tá bom? Então siga a gente aí, que na próxima live sábado a gente se encontra mais uma vez, né, Joselino? Isso, desde já quero agradecer aí todo mundo, né, ter doado seu tempo, que eu sempre falo, tempo é muito precioso, né? Hoje a gente briga por tempo hoje, né? Então, agradecer a todo mundo, né, que Deus venha nos abençoar, né, que isso seja maravilhoso. Olha só, a menina aqui, ela é de Olinda, né? Sou de Olinda, Pernambuco, muito bacana, legal. muito legal. A gente está alcançando vidas por aí, né? Então isso é muito bom, fico grato. Maravilha, maravilha.
Joselino, bora pro printzinho aí, né? Galera, Sim. tira um print aí da gente, tira os comentários, Joselino aí, tira um print, marca a gente aí que a gente vai repostar algumas pessoas, tá bom? Marca Isso. aí. Joselino vai Tire tirar. um print aí e marquem a gente nos stories de vocês. Isso. Vai ficar bacana. Olha lá. Tá? Ainda não. Não? Já. Maravilha. Gente, Deus abençoe vocês. Boa noite. Um abraço, E até gente. sábado que vem. Um abração para todo mundo. Deixa gravado, Joselino, nessa live aí, deixa ela gravada. Sim, vou deixar gravada, viu? Vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar com outras pessoas, pode compartilhar, tá bom? Até o próximo sábado. Tchau.